Olá, sejam muito bem-vindos. No nosso mundo, que é tão agitado, tão corrido, encontrar um pouco de paz interior às vezes parece uma miragem, não é verdade? Nesta nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar num guia muito antigo, mas que é surpreendentemente atual, para encontrar essa calma que tanto buscamos. Acho que todo mundo conhece bem essa sensação. A pressão do trabalho, as contas para pagar, as responsabilidades com a família, a preocupação com o futuro. É um sentimento universal de sobrecarga que deixa a gente inquieto, exausto. A pergunta que fica é: onde é que se encontra um refúgio para tudo isso? E essa metáfora, nossa, ela é muito poderosa. Pensa só nisso. Um lago, que deveria ser um espelho d'água, tranquilo, mas que está o tempo todo sendo agitado pelos ventos das nossas obrigações, das nossas ansiedades. É exatamente essa fotografia do nosso mundo interior muitas vezes. Ok, então vamos lá. A nossa fonte de sabedoria hoje é o Salmo 131. E o mais interessante é quem o escreveu: o rei Davi. Ele não era um monge vivendo isolado nas montanhas. Muito pelo contrário, ele era um líder, um guerreiro, um rei com um país inteiro nas costas. Se tinha alguém que entendia de pressão, era ele. E mesmo assim, no meio de tudo isso, ele encontrou um caminho para a paz. E o caminho que o David nos apresenta se baseia em três atitudes fundamentais que ele cultivou para conseguir essa paz interior. São elas: a humildade, o contentamento e a confiança. Vamos olhar para cada uma delas mais de perto. Vamos começar pelo começo, pelo alicerce de tudo, a atitude da humildade. O que David percebeu é que a paz só começa de verdade quando a gente se liberta da tirania do orgulho. Olha só que interessante a escolha consciente de David. Ele está ativamente declarando que não vai correr atrás da arrogância, nem se meter em coisas que estão além do seu alcance. Isso não é fraqueza de jeito nenhum, pelo contrário, é uma força imensa. É saber colocar limites saudáveis para a nossa própria alma. E aqui a gente vê, preto no branco, os efeitos tóxicos do orgulho. Ele nos joga naquela espiral de comparação com os outros, gera uma pressa, uma sobrecarga para a gente provar nosso valor. E, claro, leva uma frustração gigante quando as coisas não saem como nosso ego queria. Soa familiar? Pois é, o orgulho é um verdadeiro ladrão de paz. E este contraste aqui é brilhante. De um lado, o mundo gritando: seja mais, faça mais, tenha mais. Do outro, a sabedoria do Salmo sussurrando: renuncie a essa necessidade de ser grande. Abrace quem você é e encontre paz nisso. Ou seja, por essa ótica, a saúde mental não está na busca sem fim por quem a gente acha que deveria ser, mas na aceitação de quem a gente realmente é. Certo, com a humildade como base, a gente pode dar o segundo passo. Depois dela, vem a atitude de contentamento. E olha que importante, é o ato intencional de acalmar o nosso mundo interior. Essa imagem aqui é o coração de todo o Salmo e é de uma beleza nossa. Presta atenção. David não ficou esperando a alma dele se acalmar sozinha. Ele diz com todas as letras: eu fiz calar, eu aquietei a minha alma. Foi uma ação, foi deliberado. Para entender bem essa metáfora, o ponto crucial é o seguinte: uma criança de colo procura a mãe para conseguir alguma coisa, o leite. Mas uma criança já desmamada, ela fica feliz só por estar no colo da mãe, só pela presença dela. A alma contente aprende a descansar na presença de Deus, e não só a exigir coisas dele. É uma mudança de perspectiva gigantesca. E esse pensamento do Matthew Henry resume isso de uma forma perfeita. Sabe, em vez de ficar naquela briga constante com a realidade, o contentamento nos ensina a adaptar a nossa mente à nossa situação. É encontrar paz onde a gente está. Isso bate totalmente de frente com a nossa cultura, né? Uma cultura de produtividade que alimenta uma inquietação sem fim. Somos o tempo todo medidos por desempenho, por métricas, por comparação. O convite do Salmo é justamente para desmamar a nossa alma de tudo isso, soltar essa necessidade de controlar cada resultado e simplesmente confiar. E, finalmente, a gente chega na terceira atitude, aquela que amarra tudo. Porque depois de abraçar a humildade e cultivar o contentamento, aí sim é possível construir uma confiança que realmente dura.
Percebe a mudança de tom aqui? O David transforma a experiência pessoal dele num convite para todo mundo. Ele não guarda esse segredo só para si. É como se ele dissesse: ei pessoal, isto aqui funciona, venham também e esperem no Senhor comigo. Se a gente parar para pensar, no fundo a ansiedade é isso, o medo do futuro e a nossa tentativa desesperada de controlar o incontrolável. A confiança é exatamente o oposto. É o ato de entregar esse controle. É reconhecer que não precisamos carregar o peso do amanhã sozinhos. E essa libertação, nossa, é um antídoto poderosíssimo contra o medo. E isso não é teoria, é algo super prático. Em tempos de tanta incerteza, com notícias ruins, com pressão social, a fé em algo maior que nós funciona exatamente como uma âncora, sabe? Que nos mantém firmes, estáveis, mesmo no meio da tempestade. Então, para a gente resumir o caminho, é isso. Tudo começa com a humildade, com a gente aceitando nossos limites. Isso leva ao contentamento, a encontrar descanso nessa aceitação. E culmina na confiança, uma confiança que nos faz olhar para o futuro com esperança e não com medo. Que imagem fantástica, né? Confiar em Deus não é fingir que a dor ou a dificuldade não existem. Não é isso. É, na verdade, ter um lugar para descansar a mente ansiosa, mesmo no meio do caos. É exatamente o que Spurgeon diz. É o travesseiro onde a gente pode finalmente repousar a cabeça. E no fim das contas, tudo se resume a este convite. Não é sobre lutar contra a ansiedade na força do braço, tentando eliminá-la. É sobre entregar. É lançar a ansiedade sobre alguém que tem cuidado de nós. É um ato de pura libertação. E para fechar, fica aqui uma reflexão. O mundo está cheio de técnicas de autoajuda, de estratégias, de hacks, para ter paz. Isso é bom. Mas a sabedoria desse salmo milenar sugere algo ainda mais profundo. E se a verdadeira paz que a gente tanto procura não for uma fórmula que se aprende, mas sim uma presença na qual a gente encontra descanso?